Turquia muda o seu posicionamento e aceita a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Quais vão ser as possíveis consequências? Lembrando que Medvedev, inclusive, já falou em Terceira Guerra Mundial. Tivemos também hoje a notícia que a Escócia vai pleitear novamente a sua independência frente ao Reino Unido, que nem rolou lá em 2014, e lembrando que a época ficou 55-45, quase separou, e agora os índices demonstram que o desejo de separatismo da Escócia ele é muito maior. Tivemos também hoje uma reunião da OTAN, em que basicamente ficou definido o aumento dos gastos com o aumento do efetivo para quase 300 mil de tropas prontas a um possível ataque inimigo, leia-se Rússia, claro, e também há uma reunião do G7 que definiu que, dentre outras sanções, vai estabelecer-se um limite de preço que a Rússia pode vender petróleo. Como que vai respeitar? E se a Rússia não respeitar, quais serão as consequências a esse teto no limite de preços? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição, tá? Cara, é baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir sendo membro do canal, sensacional. Se não, só seu like, seu engajamento, já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu falei para vocês, né, a Turquia, ela mudou a sua posição. Lembrando que a Turquia é um dos vários países que nesse conflito está meio em cima do muro. E por incrível que pareça, estar em cima do muro nesse momento pode ser uma vantagem, porque como tem dois blocos querendo favores seus, posições suas, a Turquia pode exigir alguns tipos de agrado por parte da Rússia e pode exigir também alguns tipos de agrado por parte da OTAN e por parte do G7, do mundo ocidental. Pois é, a grande relutância da Turquia em aceitar a Suécia e a Finlândia na OTAN estava no fato que, além de, claro, né, a Finlândia fazer fronteira com a Rússia, aliás, faz fronteira com a Rússia, e entrar na OTAN, representaria quase 1.300 quilômetros de fronteira entre mais um país que está na OTAN, que seria a Finlândia, e a Rússia. Inclusive, o próprio Medvedev, ele já falou que essa disposição, esse ingresso da Finlândia, vai fazer com que a Rússia aumente suas posições ali, inclusive com mísseis hipersônicos chamado de Iskander, tá? E isso, claro, coloca mais um ponto de atenção. Vamos falar que, por exemplo, ocorre um acidente e a Finlândia é atacada. Cara, supostamente ela pode convocar o artigo 5º da OTAN e todos os países, inclusive a Turquia, seriam obrigados a mandar tropas para defender a Finlândia. Será que a Turquia estaria a fim de enfrentar o exército russo? Penso eu que não, tá? Mas enfim. Mais um outro ponto também que estava em discussão era porque, segundo a Turquia, tanto Suíça quanto Finlândia abrigam células do PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. É como se fosse um movimento, tá, que seria a liderança de um possível governo no Kurdistão. Os curdos, que são mais ou menos de 25 a 30 milhões de pessoas, são minorias em vários países, Turquia, Armênia, Irã, Iraque, Síria, e eles querem um território só para eles. Claro, como grande parte fica na Turquia, e a Turquia não quer ceder esse território, a Turquia considera que os curdos são terroristas. E a liderança dos curdos seria esse PKK, esse Partido dos Trabalhadores, né? E, segundo a Turquia, a gente percebe que grandes lideranças, movimentos estavam na Suécia e na Finlândia e que eles não faziam nada contra isso. Aparentemente, Finlândia e Suécia, para conseguir ter o aval da Turquia, concordaram em extraditar essas lideranças consideradas pela Turquia. Ou seja, como eu falei para vocês, é uma vitória da Turquia, né? Então, quem acabou se ferrando, claro, foram os curdos. Mas alguém sempre se ferra na geopolítica internacional, né? Esse é o fato. Então, usa até o momento que for importante, depois joga fora. Nações não têm inimigo, nações não têm amigos, nações têm interesses, tá bom? Outro ponto importante está relacionado à possível separação da Escócia frente ao Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido ele é formado por Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte, e quando rolou o Brexit, o processo de separação do Reino Unido da União Europeia, a gente teve País de Gales e Inglaterra, que numericamente são muito maiores, então o voto deles tem mais peso, né, claro, enquanto votaram sim pelo Brexit, enquanto Escócia e Irlanda do Norte, Ulster, né, consideraram que não eram favoráveis ao Brexit, ou seja, queriam pertencer à União Europeia. Isso já está fazendo com que, por exemplo, na Irlanda do Norte, a gente teve a eleição de um partido que é favorável à reunificação das Irlandas, ou seja, a separação da Irlanda do Norte frente ao Reino Unido, e a Escócia ainda mais.
A Escócia já tinha votado o plebiscito pela separação lá em 2014, em que 55% só porque é um número bem próximo, né, do 45%, votou para a Escócia ficar no Reino Unido e 45% votou pela saída. Isso porque não tinha rolado o Brexit ainda. Pós-Brexit, esse número aumentou muito mais. Para vocês terem uma noção, na votação do Brexit, 62% da população da Escócia foi contrário ao Brexit e gostaria que a Escócia continuasse pertencendo à União Europeia. Então, esse processo agora ele está sendo considerado por quê? Porque a Escócia se sente pouco representada. Segundo a própria chefe de governo da Escócia, conhecido como a Nicola Sturgeon, ela considera que a Escócia está sendo limitada pelo Reino Unido. Segundo ela, hoje, no parlamento escocês, você só tem mais ou menos 10% dos conservadores, que é o partido que hoje comanda o Reino Unido. Ou seja, uma representação mínima, mas que as decisões, como o parlamento do Reino Unido define todos os moldes ali para o Reino Unido, da Inglaterra, né? Acaba definindo todos os moldes para o Reino Unido, então os conservadores, que são minoria na Escócia, acabam definindo as políticas públicas também da Escócia. E segundo ela, isso é um grande absurdo. Por isso, para conseguir maior autonomia política e para possivelmente voltar para a União Europeia, a Escócia vai fazer um plebiscito muito possivelmente até o ano que vem. Para que esse plebiscito de fato role, precisa de uma autorização do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. Pois é, ele falou que ele vai dar uma analisada, não sabe ainda se vai autorizar, muito possivelmente vai, claro, mas a própria Escócia está considerando que mesmo com autorização ou não do Reino Unido, ela vai sim realizar o plebiscito e, enfim, né, muito possivelmente vai conseguir o seu separatismo frente ao Reino Unido. Então, do Reino Unido, pode sobrar somente País de Gales e Inglaterra. Escócia e Irlanda do Norte, aparentemente estão com os dias mais contados aí, tá bom? Tivemos também, galera, uma reunião da OTAN, que está rolando agora em Madrid, lembrando que acabou de acontecer uma reunião do G7, e os líderes já estão partindo para uma nova reunião agora na Espanha, em Madrid, e nessa nova reunião está sendo definido basicamente o que vai ser da OTAN daqui para frente. É óbvio que a guerra da Rússia com a Ucrânia não está sendo boa para ninguém, tá? Mas a questão é que isso serviu principalmente para tentar reunificar a OTAN, digamos assim. A OTAN estava muito mal das pernas, estava sendo muito criticada, inclusive na liderança do Trump, os Estados Unidos inúmeras vezes já até considerou sair da OTAN. Falou assim, poxa, só eu, Estados Unidos, invisto na OTAN. Alemanha, França, tal, ficam negligenciando os investimentos, ficam diminuindo seus gastos ali em âmbito militar, ficam fazendo acordo com a Rússia, e eu, Estados Unidos, estou pagando aqui de bobo, né, sustentando todo mundo. Ameaçou várias vezes, então era um bloco que estava meio desalinhado. Poxa, essa intervenção, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela serviu pelo menos, né, para os países ocidentais para perceber que é necessário aumentar os investimentos militares. A Alemanha já anunciou aumento dos investimentos, os países estão muito mais preocupados com isso agora, e essa nova fase, ela possivelmente vai contar com isso, essa reunião. Um acordo para fazer um mínimo de gasto do PIB na OTAN, para que de fato seja cumprido a deliberação da OTAN, e inclusive um aumento do número de efetivos de tropas prontas para uma possível conflito. Para vocês terem uma noção, esse número estava em mais ou menos 40 mil, e agora aumentou em menos de uma semana com essa reunião para 300 mil tropas prontas para um possível ataque da Rússia. Então, é aumento dos gastos, um aumento, um reforço da OTAN. Lembrando que o Medvedev já falou, inclusive, em Terceira Guerra Mundial, se alguém for mexer com a Crimeia. A Crimeia, que é o território ali no sul da Ucrânia, que desde a Guerra Civil na Ucrânia, de 2013 para 2014, a Rússia reanexou e diz que é dela. Ou seja, se a Ucrânia vier, segundo eles, né, querer reanexar, a OTAN quiser atacar, porque fala que não reconhece o plebiscito que a Rússia fez, pode rolar uma Terceira Guerra Mundial, porque é um ataque a um território russo. E para finalizar, na reunião do G7, ali, né, o último dia de reunião, a gente tem uma proposta, inclusive, ousada dos países desenvolvidos. Quero saber sua opinião, tá? Porque eu achei meio estranho o negócio. Segundo eles, a Rússia ela está lucrando com a guerra nesse momento. Se for pegar, por exemplo, até o próprio valor do rublo, claro que é um pouco artificial, porque a Rússia bloqueou a circulação de dólares, obriga a população a negociar em rublos, então é uma coisa meio artificial. Mas o valor do rublo ele está muito alto, tá? Então vem valorizando. A Rússia ela vem, inclusive, até que aumentando um pouco as suas arrecadações com a exportação de combustíveis fósseis, por quê? Porque essa guerra disparou o preço do gás natural, o preço do petróleo e por aí vai, né? Então, o G7 quis dar um jeito de fazer com que a Rússia de fato sinta as sanções, mas sem que isso prejudique o mundo com o aumento dos combustíveis. Qual? Rússia, você vai ser obrigado a vender petróleo num teto, no limite.
Vamos imaginar, é porque eles não definiram valores nem nada, né? Vamos imaginar então que eles definem que o preço máximo que a Rússia vai poder negociar petróleo é, sei lá, $100 o barril. Primeiro, e se a Rússia decidir em comum um acordo com outro país, sei lá, com a Índia? Inclusive a Índia está no G7. A Índia ouviu essa proposta. Vamos ver, não falou ainda a resposta. A Rússia decide, por exemplo, negociar com a Índia a $110. E aí, o que vai fazer contra a Rússia? Vai proibir o navio de circular? Vai punir a Índia com sanções econômicas? Vai punir a Rússia com mais sanções econômicas? Como que os países do G7 vão obrigar a Rússia a respeitar esse limite? Ou então eles esperam que a Rússia concorde. Ah, não, ó, putz, vocês querem que eu venda só a $100? Ah, então beleza, tá, desculpa, hein, por estar vendendo a mais. Vou vender só... Cara, a mim me parece muito difícil, né, que eles consigam convencer os outros países a respeitarem as sanções que estão sendo praticadas por ele, já que até agora eles não respeitaram países como o Brasil, países como a Índia, o Brasil mesmo. Cara, o Bolsonaro falou que há a possibilidade do Brasil negociar diesel com a Rússia diretamente. Falou isso, tá? Para os seus apoiadores ali mais próximos. E como que vai fazer os outros países respeitarem essas sanções? E se a Rússia não respeitar? Vai derrubar os petroleiros? Vai atacar os petroleiros russos? Enfim, tá? A questão do ouro, as sanções, beleza, até é mais fácil de ser praticado, mas agora esse teto do petróleo me parece um pouco estranho porque eu não vejo de maneira prática como que a Rússia vai respeitar e como os outros países que não respeitaram as sanções até o momento também vão respeitar essas sanções praticadas pelo G7, respeitar esse suposto teto do petróleo. O que vocês acham? Vai dar certo essa proposta? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.